Olá, uma saudação a todos, bem-vindos a esse momento da partilha da palavra. Nós continuamos lendo o Evangelho de São Lucas, estamos ainda no capítulo 9 e a palavra que nos chega hoje diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Agora bem, se nós vamos ver as duas perguntas, no outro evangelho acontece perto de Cesareia de Filipe, quando Jesus exatamente faz as perguntas aos discípulos. E uma coisa bem importante, que é importante você lembrar e entender hoje. A primeira pergunta diz respeito àquilo que o povo fala por aí, as fofocas que andam por aí. Jesus está mais ou menos dizendo, se nós falássemos um português comum e corrente hoje, diria: quais são as fofocas que andam por aí a meu respeito? E aí sai, uns dizem João Batista, outros Elias, outros alguns dos profetas que ressuscitou. A segunda pergunta: e vocês? Você, quem diz que eu sou? Então nós temos Pedro que responde: o Cristo de Deus. Para chegarmos a essa conclusão e essa resposta, duas coisas são necessárias. Primeira, iluminado por Deus Pai. Segundo, tomar o tempo para caminhar com Jesus. Com esses dois pontos, então, nós podemos dizer que a nossa resposta não vai ser uma opinião, mas vai ser uma expressão de vida. Porque realmente, para dizer o Cristo de Deus, é necessário gastar tempo com Jesus. É necessário, entre aspas, perder tempo com ele para poder conhecê-lo e se deixar conhecer também. Então a resposta não vai ser uma opinião, mas vai ser uma expressão de vida. Nós vemos que nesses dias também o rei Herodes estava perplexo com aquilo que ele escutava a respeito de Jesus. Mas não é suficiente estar perplexo, mas de uma coisa ele tinha certeza. Ele disse: o João Batista eu o decapitei. Nisso ele tinha certeza, porque ele mandou fazer, foi ele que fez. Agora, a respeito do resto, ele exatamente está buscando entender o que está acontecendo. Então, para você e para mim, somos daqueles que vão para a igreja de vez em quando, que escutam falar de Jesus de vez em quando, ou daqueles que gastam tempo com ele. Porque, realmente, aqueles que só vão de vez em quando, tipo os que vão para o Natal, para a Páscoa, ou para um casamento, um funeral, realmente eles têm uma opinião a respeito, não têm a coisa clara. Mas aqueles que tomam tempo e gastam tempo para passar com Jesus, para caminhar com ele, então já não tem uma opinião. É exatamente a resposta, é uma expressão de vida. E você como é que anda nesse sentido? Você está vivendo essa realidade ou você está indo de vez em quando para ver o que acontece? Então, você tem uma opinião ou tem uma resposta de vida? Lembra, Jesus está passando hoje pela sua vida e perguntando: quem sou eu para você? E qual é a resposta que você vai dar? Que Deus te abençoe e te acompanhe nesse caminho, nessa jornada, e te ajude a entender que é importante gastar tempo com Ele, porque é Ele que dá sentido à nossa vida. Que Deus te abençoe e te acompanhe.